Uma revolução silenciosa se espalha pela Amazônia. Homens e mulheres enfrentam a ameaça de destruição da maior floresta equatorial do planeta. Uma vez continuando esse desmatamento, pode haver um outro momento onde não vai sobrar nada. No lugar de armas, um profundo conhecimento da floresta. Usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Uma revolução que começou com um seringueiro chamado Chico Mendes. Ele era um visionário. Ele estava talvez até 100 anos na frente. A luta custou sua vida, mas seus ideais mantêm a floresta em pé. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta. Aqui estão escondidas enormes riquezas. A primeira a ser explorada foi a borracha. No final do século XIX, quando o mundo descobriu os mais diferentes usos para a borracha, a Amazônia se tornou o centro das atenções. Mas para extrair látex das árvores, era preciso povoar a floresta. Milhares de pessoas trocaram o Nordeste brasileiro pelos seringais da Amazônia em uma nova corrida do ouro. Na Amazônia, o ouro era branco, leitoso e escorria das árvores. O estado do Acre tinha se tornado um dos principais produtores de látex da Amazônia. Mas em 1876, seringueiras brasileiras foram levadas pelos ingleses para as colônias do Sudeste Asiático, um dos primeiros casos de biopirataria da história. Isolados no meio da mata e explorados pelos patrões, os seringueiros viviam quase como escravos. Chico Mendes nasceu em 1944 num Acre miserável. Como seu pai, Chico virou seringueiro. Mas a chegada de um revolucionário comunista aos seringais do Acre iria mudar o destino de Chico Mendes. Seu nome era Euclides Távora. Toda vez que ele chegava lá para conversar com o pai do Chico, o Chico ia para de trás da porta, né? O Chico ia prestar atenção na conversa e ele viu. Ô, seu Chico, o que é aquele menino que tá lá? É meu filho. Chama ele aí. Chamou o Chico uma vez para assistir. E daí para frente o Chico participava de toda a conversa. E o Chico se interessou. Você é o Chico Mendes, né? E aí ele acompanhava com o Euclides Távora um radinho portátil tipo de 4 pilhas, né? Euclides ensinou Chico a ler e a entender o mundo ao seu redor. Trabalho de... Esses 3 anos serviu para que eu tivesse uma visão do que seria sindical, do que seria uma organização sindical, do que seria como se organizar os trabalhadores para uma determinada luta. E a floresta amazônica nunca mais foi a mesma. Mas nos anos 60 e 70, a pressão para devastar a floresta era enorme. Depois do golpe militar de 64, então começam a abrir as estradas, né? Foi justamente quando surgiu o latifúndio, né, que começou a criar os conflitos pela posse da terra. Poderosos fazendeiros começavam a tomar conta do Acre, e para eles, a Amazônia deveria ser povoada com milhões de cabeças de gado. As árvores atrapalhavam e precisavam ser eliminadas. Para defender a sua visão da floresta, Chico Mendes estava disposto a enfrentar os fazendeiros. E essa luta iria cobrar o seu preço.
uma reflexão muito acurada das coisas, né? Que geralmente as pessoas sempre tinham aquela mania de se conformar com a exploração. O Chico Mendes colocava uma perspectiva de que não precisava ser assim, e se é assim pode ser diferente, vai depender da gente. Dentro da floresta, Chico Mendes era um dos poucos que ousavam bater de frente com os madeireiros e pecuaristas. Chico Mendes vai a Washington lutar contra o asfaltamento e volta para o Brasil com a cabeça a prêmio. E quanto mais mudanças Chico propunha, mais inimigos ganhava. Nós temos inimigos poderosos pela frente, que é inimigos que detêm o poder do capital, do grande latifúndio, sistema aí capitalista que domina esse país desde o seu descobrimento. Em 1987, 2 anos após o encontro dos seringueiros em Brasília, um problema o atormentava. O governo tinha anunciado a pavimentação de uma estrada que ligava Rio Branco, capital do Acre, a Porto Velho, capital do estado vizinho de Rondônia. O problema não era a estrada em si, mas toda a destruição para a floresta que isso causa. E o que Chico Mendes fez? Como a obra era financiada com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele foi até Miami participar de uma conferência que reuniu 3.000 pessoas. Banqueiros, políticos, executivos e um seringueiro. Não contente, foi depois a Washington, onde deixou uma carta para o presidente do banco. Nós achamos que a política... Chico Mendes, mesmo sem falar uma palavra em inglês, foi bem convincente. O banco retirou o financiamento e a estrada não foi asfaltada. Naquele mesmo ano, Chico se tornou o primeiro brasileiro a receber o Global 500, prêmio dado pela ONU para defensores do meio ambiente. E quanto mais Chico avançava nas conquistas para manter a floresta em pé, mais risco ele corria.